Deus colocou no meu coração falar sobre celebração da vida, aprendendo a celebrar a vida a despeito da adversidade. Eu creio que quando nós acordamos, nós temos milhões de motivos para celebrar a vida. Celebrar a vida. Na Santa Ceia, celebrar a Santa Ceia, celebrar o batismo. Irmão, celebrar o louvor, celebrar a vitória. Nós temos tantos motivos para celebrar. Eu penso que às vezes o homem, quando ele não é de Deus, ele está lá no mundão, ele vai lá para a night, e lá ele requebra, ele pula os canecos. Aí quando aceita Jesus, vira careta. Fica com aquela cara de cavalo comprido assim, como se fosse o mais santarrão de todos. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela vida, celebrar a vida. E eu achei um texto aqui que nós conhecemos razoavelmente, que está em Êxodo, capítulo 3 de Êxodo. A palavra Êxodo fala de saída. E a palavra Êxodo lembra muito a palavra igreja, eclésia, saído, tirado do mundo, saído do Egito para fora do Egito. No capítulo 3 de Êxodo, e verso 1 a 5 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. É Êxodo capítulo 3, de 1 a 5. Os nossos auxiliares acharam? Acharam? Ah, ok. Então vou repetir. Êxodo capítulo 3, de 1 a 5. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Queridos, quantos têm necessidade de oração? Vamos então falar com Deus nesse momento. Querido Pai, em um nome precioso, em um nome santo, em o nome de Jesus, chegamos-nos em Tua santa, bendita e augusta presença, para Te agradecer a oportunidade renovada que temos de estar aqui no culto presencial. Quero Te apresentar também a nossa congregação que está em casa por cuidados especiais, e até alguns gostariam de estar aqui, mas a própria família, exercendo um zelo, um cuidado, pede que eles não venham. E nós respeitamos isto. E por isso te pedimos que Tu os abençoe lá em sua casa, atrás desta tela, Senhor. Eles estão atrás desta tela, mas estão aqui participando. Nós te pedimos que Tu os abençoe, Senhor, de forma tremenda. E abençoe também, igualmente, aqueles que aqui estão para fazer a campanha, para participar, Senhor. Oramos na dependência do Teu Espírito, em um nome precioso, em um nome santo, em um nome de Jesus. Amém. Pois bem, ao ler esse texto, eu fico pensando, Moisés, ele não conhecia a Deus, mas Deus o conhecia muito bem.
Deus tinha um projeto com ele e ele não sabia disso. E Deus permitiu que Moisés passasse por toda uma situação que nós vamos aqui de en passant falar alguma coisa. Mas eu quero voltar ao tema que inclui a vida de Moisés. Como posso celebrar a vida nesse momento de pandemia? Não é diferente quando Moisés é obrigado a fugir, enfrentando o medo da adversidade. Se nós separarmos apenas o tempo das boas coisas para adorar o Senhor, então nós vamos ser um crente meia boca, porque nós só vamos servir ao Senhor se Ele nos abençoar muito aos nossos olhos, porque a bênção nem sempre é esta que estamos enxergando, tem outras que nós não estamos vendo. Quem sabe você nem sabe que recebeu hoje um livramento, e você vai dormir, veio para o culto e vai amanhecer querendo Deus amanhã, sem saber o livramento que Deus te deu hoje. Tem esse caso. O status de Moisés, a partir de agora, nessa leitura vai me falar que ele era um fugitivo na terra de Midian. Eu quero dizer que Deus poderia até ter esse projeto que ele fosse para lá. Mas eu acredito muito mais que esse é um projeto da permissão de Deus, no sentido permitivo mesmo, mas não diretivo. Permissivo, melhor dizendo, e não diretivo. Então o status de Moisés era fugitivo. Por que Moisés foi para Midian? É uma interrogação. Por que Moisés foi para Midian? Foi por medo de ser preso. Viram por quê? Medo de ser preso. Todos nós temos medo. Medo de alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho medo de cobra. Eu não sei identificar qual é que é peçonhenta e não peçonhenta. Então, prefiro ficar distante. E também não gosto de matar cobra. Porque a cobra, ela traz o equilíbrio da natureza. Então ela vive lá na mata. Se ela está fora da mata, algum desequilíbrio aconteceu com a natureza causado pelo homem. O homem é sempre o ator principal das coisas maléficas. Na verdade, o medo é um instinto de preservação. O medo foi colocado em nós para que nós ficássemos vivos. Imagine de coisas que poderiam acontecer se eu não tivesse medo. Ali na esquina tem uma troca de tiro entre bandidos e bandido, ou polícia e bandido. E por medo eu me recuo, me refugio, não vou passar por lá, vou para o contrário. E esse medo é um instinto de sobrevivência. Imagine que a girafa ou outro animal qualquer tem seus predadores, que são os animais que procuram algo outro para comer e sobreviver. E aquele animal, vamos chamar de girafa, ela encontra ali um predador e por muito custo ela consegue se livrar dele. Acontece, ela consegue se livrar. O que vai acontecer dali por diante? Quando ela passar por ali, vai acender lá na sua memória um cuidado de que aquele lugar é perigoso. E ela então vai se desviar dali. Mas se ela tem sede, e ela encontra um oásis, ela encontra um lugar de muita água, e ela consegue se dessedentar, beber a água sem ser perturbada, toda vez que a girafa tiver sede, ela vai exatamente naquele lugar. Mas ela não vai passar naquele outro lugar lá por medo. E esse medo vai salvando a vida desse animal. Todavia, o medo é como glóbulos brancos que servem de anticorpos para proteção dos nossos glóbulos, não é glóbulos, glóbulos vermelhos.
Então, sem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos não têm defesa. Então, tem que ter um equilíbrio entre glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então, os glóbulos vermelhos, quando são invadidos excessivamente pelos glóbulos brancos, a pessoa perde a imunidade. A pessoa perde o seu equilíbrio. E devido ao aumento de glóbulos brancos, ou seja, aquilo que seria para a defesa, passa a ser para o mal. Aí vem uma doença chamada AIDS, que é o aumento excessivo de glóbulos brancos. E ele não tem a defesa dos, não tem o equilíbrio. E Deus, Ele nos dá o equilíbrio na nossa vida. Porque tem tanta gente que não consegue avançar na vida. Tem algum desequilíbrio. Elas não aprenderam a celebrar a vida. Irmãos, que coisa tremenda. Eu penso que eu já perdi muito tempo na minha vida sem celebração. Perdi muito tempo. Às vezes a gente reclama muito da vida e não celebra a vida. Nós precisamos aprender a celebrar. E com Jesus, ainda há pouco, estava aqui a Michele cantando, aqui louvando, adorando, e eu comecei a escrever: recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Só Tu és digno de toda honra, só Tu és digno de toda glória. Que o nosso louvor possa atingir os Teus ouvidos, Senhor. Adorar a Deus é a melhor coisa. Adorar a Deus é a celebração. E o culto sem celebração é uma coisa terrível. Sabe, tem pessoas que quando começa a chorar, não para de chorar. É desequilibrado, ele não para de chorar. Tem pessoas que começam a rir, não para de rir. Até a madrugada, ele não para de rir. Eu fico pensando que o nosso culto tem que ter cruz e ressurreição. Quando eu olho para a cruz, eu sinto tristeza. A cruz me lembra morte, me lembra sacrifício. Mas quando eu olho para a ressurreição, é tempo de celebração. Ele ressurgiu, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive. Mas tem cultos, irmãos, que só tem cruz. É aquele culto triste, sem celebração. E tem outro culto que não tem cruz, só tem celebração, mas celebração... Sabe como é? Rebolado, coisa fútil, não tem alma, não tem a presença real de Deus, é carne pura. Então elas não aprenderam a celebrar a vida, estão sempre reclamando da vida. São pessoas cativas da adversidade. A adversidade as manietaram. São cativas, porque o medo excessivo as paralisam. Imagine o medo paralisa. Então, como lidar com o medo olhando para cima? Fale comigo, lidar com o medo olhando para cima. Em Êxodo, no capítulo 2, versos 11 a 15, Êxodo, capítulo 2, 11 a 15, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio. Que significa que ele matou, escondeu na areia. Irmãos, um dos grandes erros do homem é não olhar para cima, sabe, não esperar em Deus. Moisés
ele percebe que um hebreu estava sendo açoitado. Ele olha para frente, vê que um dos seus irmãos está sendo açoitado. Ele olha para o lado, olha em volta, não vê ninguém. Ele esqueceu de uma coisa, de olhar para cima. Se ele olhasse para cima, ele veria a presença de Deus e Deus faria: vou sustentar a tua mão, Moisés. Você não pode fazer isso. Isto é errado. Não faça isso. Houve uma época, irmãos, que para isso eu preciso pegar o Salmo 121, apenas o verso 1 e 2, Salmo 121, 1 e 2. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Imagine que eu sou um caminhante em Jerusalém. Estou caminhando. E de repente eu sou afligido por alguma coisa e eu preciso de um socorro, eu preciso de um alento. O que se fazia naquela época? Olhava para os montes e nos montes tinha os balaíns. Então eles gritavam: Baal, socorro, Baal. Mas o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. Ele não disse: eleva os meus olhos para os baalins. Estou procurando a figura de Baal. Eu estou procurando aqui Baal nos montes. Não, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Agora quero dar um crivo aqui, um crivo meu. Mas não vejo nos montes o meu socorro. Porque o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor, não é dos montes. E o salmista, ao olhar para os céus, ele dizia: o meu socorro vem daí. Quantos de nós nos identificamos com essas situações que Moisés passou? Como Deus nos conduz a fim de que possamos lidar com o medo? E eu estou falando isso porque estamos vivendo um momento de muito medo. Por exemplo, sem uma motivação muito forte, eu não entro em shopping enquanto durar essa pandemia. Eu não entro. Sem um motivo que me leve realmente a ter que ir lá. Não levo. Porque é um lugar confinado, o ar-condicionado fechado ali, e naturalmente é um lugar perigoso. Se eu não tenho uma motivação, se eu tiver necessidade, eu vou. Por exemplo, necessidade de ir no supermercado para comprar comida, aí nós vamos. Então, ao lidarmos com o medo, nós precisamos entender algumas coisas que eu quero lhes falar. Eu gostaria que os irmãos atentassem para isso. A motivação do nosso medo não é o fim da nossa história. Não importa qual é a motivação do teu medo, não é o fim da história. E nós precisamos acreditar, precisamos crer nisso. Então, o que é o medo? Agora eu quero falar de acordo com como eu penso que é. O que é o medo? O medo é a ausência da intrepidez. Ah, pastor, mas então você está se desdizendo, porque ainda há pouco você falou que o medo é colocado por Deus e que serve naturalmente para nossa defesa. É verdade, mas eu não estou falando desse medo que serve para a defesa. Eu estou falando de um medo muito grande que te leva a ficar numa situação ruim. Então, o medo é a ausência da intrepidez. E a intrepidez você tem quando você crê em Deus. O medo é a ausência do ânimo. Ter ânimo para caminhar. Ter ânimo para não ficar prostrado, que a prostração mata. Eu fico imaginando aqui que uma pessoa, a partir de uma certa idade, vamos colocar a partir de 60 anos, se ela não tiver uma atividade física de andar, ou fazer algum movimento, varrer, até mexer numa panela, ela vai perdendo massa muscular
e vai ficando todo flácido. Quando mexer isso aqui vai ficar todo banguela, entendeu? As pernas vai afinando. Eu me lembro do pastor Cláudio Honor. Sérgio, você lembra? Ele passou muito tempo numa cama. Ele foi muito bem cuidado pela filha, eu não tenho a dúvida disso. E eu chegava lá, via aquela canela fininha, já não tinha mais massa muscular. Então, quando a gente zera, a gente vai perdendo. E celebrar a vida não é isso. Deus quer que você se movimente. Hoje eu saí hoje de carro, não saí de carro hoje. Mas eu fiz o seguinte, eu me assentei no sol, numa banqueta, fui puxando minha bermuda, até ficar aqui em cima assim, não tinha ninguém vendo, fiquei com as minhas pernas até esquentar e suar no sol. Aí fiz assim para esquentar bem por aqui, e me virei aqui. Depois comecei a dar umas voltas. No pátio mesmo. Dá umas voltas. Ih, estou virando atleta, dá umas voltas. Irmão, porque se parar, agora bom seria dar uma volta dizendo, glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome. Tu és maravilhoso, tu és bondoso, tu és misericordioso. Eu te sirvo porque tu és bondoso. Então, medo é a ausência de decisão. Eu tenho medo e não tomo atitude, não tomo decisão na minha vida. O medo é a ausência da bravura. Encarar de frente a vida. Eu estou olhando aqui o meu segundo vice-presidente, estou olhando ele ali. Segundo ou terceiro, né? Primeiro, segundo, terceiro vice-presidente. Já passou de 50 anos, já, Paulo? Já. Hein? 7,3? Já está. Você se atreveu a passar na minha frente, rapaz? Meu Deus, 7,3 está inteiro, mas ó, bravura. Agora, o que é o medo? É o destemor. Então, irmãos, ausência de destemor. Então, quando nós temos ausência de destemor, nós então temos segurança. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Ninguém entra no céu com chá com torrada não, chazinho com torrada não. O céu tem que ser tomado à força. Fracassar não foi uma experiência somente de Moisés, ele teve um fracasso. Todos os homens de Deus fracassaram e tiveram vitórias. E de muitos de nós que em algum momento tivemos um fracasso. E eu quero dizer que em Tiago, no capítulo 3, verso 2, Tiago capítulo 3, verso 2 diz assim: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Só até aqui, de muitas maneiras. Mas em Eclesiastes 7, verso 20, diz assim: não há ninguém na terra, olha só, não há ninguém na terra, uma só pessoa, é o que Eclesiastes está dizendo, não há ninguém na terra que faz o que é certo. Meu Deus, não há ninguém na terra que faz o que é certo. Todo o tempo, e que nunca cometa um engano. Não há ninguém na terra que não faça alguma coisa errada. Ninguém, nem eu, nem você. O tempo todo, sem erro nenhum. Quando nós não cometemos erros por palavra, cometemos por pensamento. E Deus é um Deus que lê o pensamento. A revista Time americana publicou um artigo sobre homens sem perspectiva de futuro. Eu achei muito interessante. Eu tirei isso aqui exatamente de uma citação de um livro. Beethoven. Esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Tem uma maneira estranha. Quem está falando isso é o professor dele. Prefere tocar suas próprias composições ao invés de aprimorar sua técnica. Seu professor o qualificou como sem esperança como compositor. Beethoven
na visão do seu professor, não tinha nenhuma esperança como compositor. Eu não preciso falar da história de Beethoven, que todo mundo sabe. Não há um músico que não conheça a história de Beethoven. Não há uma orquestra no planeta que não tenha tocado composições de Beethoven. Não é isso, César? Não há. O Walt Disney saiu também nessa revista. Ele foi despedido por um editor de um jornal. Agora, pasmem os senhores, por quê? O Walt Disney foi despedido por um editor de jornal por falta de ideias. O Walt Disney não tinha ideias. O Walt Disney foi à falência várias vezes. Agora, quando alguém quer visitar os Estados Unidos, ele vai passar pela Disney. Ele vai até lá. Sabe por quê, irmãos? Ele venceu as barreiras das dificuldades da vida. Ainda na revista Times fala sobre Thomas Alva Edison. Thomas Edison, mais conhecido, o seu professor lhe disse o seguinte: você é um estúpido para aprender qualquer coisa. Você é um estúpido. Agora, imagine, Thomas Edison, ele patenteou, ele registrou mais de 1000 invenções, entre as quais a lâmpada. Então não deixe as circunstâncias colocar medo no seu coração. Enfrente as circunstâncias e vença o medo. Queridos, celebre a vida. Você pode derrubar o medo do fracasso, ou você pode ser um fracassado. O que você escolhe? Aprendendo a celebrar a vida a despeito da adversidade é o nosso tema, e eu estou caminhando para o encerramento. Eu quero trazer aqui uma rápida ilustração acerca de Isaac. Isaac, ele tinha a experiência do seu pai, que foi para outras terras em busca de situação de alimentação, de água, e ele era casado com uma meia-irmã, era Abraão, e era linda, era muito bonita. E lá, os reis daquela terra quis deitar com a esposa de Abraão. Se isso acontecesse, nós teríamos hoje um patriarca com a testa enfeitada, entendeu? A testa enfeitada. Mas Deus foi misericordioso. Quando chega a vez de Isaac, aconteceu a mesma coisa. Ele pensou em ir para lá, para o mesmo lugar que seu pai havia ido. Mas ele pensou, não, vou obedecer a Deus. Aí onde Abraão foi caminhando, ele foi cavando poços. E via os inimigos, entulhavam o poço, porque um poço entulhado, ele não produz. Então o que Isaac faz? Desentulhar é mais fácil do que cavar, porque a terra está mais fofa, e ele foi desentulhando. Quando ele desentulhava o primeiro poço, esses poços, qualquer dia eu vou pregar aqui, cada um tem um nome e fala de uma situação, no sentido figurativo. E quando aquele poço foi limpo, começou a produzir água viva, água de qualidade. E o que acontece? A terra está parada, quando ela é molhada, ela fica uma terra fértil, e começou a produzir muito. A Bíblia fala que produzia a 30, a 60 e a 100 por um. Os irmãos podem ter uma ideia do que seja uma produtividade a 100 por um? Pode ter uma ideia de você ter um lucro de 100%? Imagine que os grandes empresários norte-americanos e europeus, se ele tiver 1,5% de lucro, ele está tendo um lucro espantoso, 1,5%. Agora pensa no que é 100%. Então Isaac sabia que os filisteus podiam a qualquer momento chegar ali. De repente os filisteus chegaram e disseram, cai fora.
E ele fala com Deus, e Deus fala no coração dele, vai embora, rapaz. Deus podia, no estado de Deus, jogar os filisteus por terra, mas vai embora. Não te preocupe com essas coisas. Sabe uma coisa que Deus não está preocupado? Eu estou usando essa aqui para honrar os adolescentes. Eu achei bonita essa camisa. Aqui dentro, eu não posso nem pensar em tirar essa camisa. Certo? Tirar minha calça, minha cueca, ficar nu aqui. O que faz a diferença aos olhos de Deus, não é os olhos de Deus, mas os teus olhos. Isso é que faz a diferença. Sabe por quê? Eu já cansei de falar em língua completamente nu. Debaixo de um chuveiro, tomando banho, chorando, falando em línguas. E a minha nudez, para Deus, é a mesma coisa. Deise, a Raquelzinha, você já pegou ela nua no colo? Deu banho? Trocou a fraldinha, você ficou com vergonha da nudez dessa menina? Assim é Deus. Deus não tem vergonha da minha nudez, porque Ele é Deus que conhece por dentro. Ele conhece por dentro. Eu não vou levantar minha camisa aqui, mas Ele conhece por dentro. Essa roupa não vai esconder o meu corpo de Deus, até porque essa roupa não entra no céu. Isaac não teme. Agora, irmãos, deixa eu lhe dizer, ele vai mais à frente, encontra mais um poço e ele desentulha. Você já parou para pensar que tem que às vezes desentulhar um pouco a tua vida? Às vezes a nossa vida está entulhada de coisas que desagradam a Deus, coisas que não nos fazem produzir por causa do entulho. Tem entulho demais, tem preocupação demais. Eu já falei aqui sobre uma pessoa que disse, olha, se eu amanhecer tiver um pouco de feijão, eu tenho a certeza que eu não vou morrer. Ele fala, meu Deus, não tem carne, meu Deus, não tem arroz, só tem feijão. E você vai ficar vivo. Celebre a vida, celebre a vida, celebre a vida, celebre a vida, celebre a vida. E ele anda um pouco mais, encontra poço entulhado. Ele desentulha, começa a produzir a 30%, 60% e a 100%. Quando ele está ali bem, vem os filisteus novamente. Ele fala, Senhor, e agora? O Senhor diz, não lute. Tem hora que é para não lutar. Tem hora que você tem que se jogar nos braços do Senhor e deixar Ele caminhar com você no colo. Tem hora que é para não lutar. A hora de lutar vai chegar, mas não é agora. Esse momento não é hora de lutar. Como é que você vai lutar com o invisível? Esse tal de coronavírus é invisível. Como é que eu vou lutar com ele? Eu não sei onde ele está. Não sei se ele está aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Não sei. E Deus falou, não lute. E ele saiu, naturalmente meio chateado, né? E ele vai e encontra mais poço que seu pai na caminhada havia cavado. E ele continua, e assim vai para encurtar a live. Chega um ponto que ele está outra vez produzindo a 100 por 1 e os filisteus vêm. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, não é possível, eu não tenho mais, não tenho mais condição. Senhor, peraí, não tenho mais condição. E Deus fica calado, eu não tenho mais condição. E os filisteus, calma, eu vim aqui fazer pacto com você. Porque toda vez que você deixa a terra, não produz mais. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. E eu vim aqui para dizer, vamos fazer uma aliança, vamos parar de brigar, não vou te expulsar da terra. Queridos, nós falhamos quando agimos na força da carne e não nos recursos de Deus. Se Isaac tivesse brigado com os filisteus lá atrás, ele morreria. Mas agora os filisteus entenderam que o Deus de Isaac era um Deus poderoso e ele quis fazer aliança com Isaac.
Em vez de fugir por causa do fracasso, precisamos correr para Deus. Não fugir do fracasso, mas correr para Deus. Deus permite o nosso fracasso para nos levar a entrar no centro da sua vontade. Os nossos fracassos são didáticos, são pedagógicos, é uma escola. Os nossos fracassos, os nossos medos, vai nos levar para o centro da vontade de Deus. Permita que Deus te oriente nessa direção. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. O fracasso é sempre local de aprendizado. Repita comigo: o fracasso é sempre lugar de aprendizado. Moisés pôde ser reconstruído. Sabe o que é isso? Nós precisamos ser reconstruídos. A nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para uma nova experiência. Em Provérbios 20, verso 30. Provérbios 20, verso 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os muitos açoites as profundezas do ser. Esse texto é tremendo. Os vergões das feridas purificam do mal. Os açoites, o mais íntimo do corpo. Mas quando eu pego na Nova Tradução, linguagem de hoje, diz assim: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Você está, meu Deus, não aguento mais. Senhor, mas só comigo que acontecem essas coisas. Senhor, não aguento. Agora, quando isso acontecer, quando a gente sentir que o açoite de Deus é para o nosso benefício, porque a Bíblia diz, ele disse: eu açoito a quem eu amo. Aí sim nós vamos aprender a celebrar a vida, a despeito das adversidades. Eu vou aprender a celebrar a vida quando sentir que os açoites de Deus são para o meu benefício, para o meu crescimento. Uma irmã foi numa igreja lá em Campos. E lá ela viu uma coisa tremenda. Ela foi convidada para pregar. E de repente veio na cabeça daquela pregadora o seguinte: eu estou sentindo aqui que tem pessoas que se assentam uma do lado da outra, mas que não se falam. É como se fosse ali dois postes juntos, ali, um poste do lado do outro. Eu quero orientar para quem está vivendo nessa situação, ela dizendo lá, que se levante, mas se acertar com sua irmã, com seu irmão. Aí diz que a esposa do pastor levantou e foi na direção de uma pessoa que tinha feito uma coisa ruim com ela, muito ruim. E ela foi na direção da irmã que ele fez mal e falou assim: minha irmã, eu vim aqui para lhe pedir perdão. Mas você não fez nada contra mim? Não, eu devo ter feito, porque você teve uma reação, talvez de alguma falha minha, que eu não percebi, devo ter falhado, e por isso você me deu um tapa no rosto. Eu quero te pedir perdão. Eu fico pensando, quem é de nós que tem essa capacidade de levar um tapa e dar o outro lado? Bate aqui também. Toma, bate aqui também. Bate aqui. Mas o cristianismo é isso. Lá na cruz, o Senhor diz: perdoa-lhe, Senhor, porque não sabe o que fazem. Estevão sendo apedrejado, cada pedra que batia causava escoriações e contusões profundas. E ele foi se quebrando, arriando e dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. Sabe o que é isso? É ser crente. A esposa do pastor foi lá e pediu perdão a uma irmã que tinha batido no seu rosto.
Sabe o que é juntar brasas na cabeça? Foi o que aquela mulher de Deus fez. Você vem passando, uma pessoa te dá um tapa que faz você rodopiar. E o homem, quando leva um tapa na cara, ele se enfervesce, ele cria raiva, e mesmo fraqueiro é capaz de ir para cima, por causa da sua moral. E de repente o camarada que bateu nele escorrega e cai num buraco sem fundo e fica agarrado num galho. Aquele homem que levou o tapa com a marca no rosto se agacha, dá-me a tua mão, confiança, segura. E o sujeito que estava no buraco olhou para o rosto dele e viu a marca das mãos dele. Isso é ajuntar brasas na cabeça. Puxou ele. Agora eu fico pensando, qual a palavra que esse sujeito pode dar para ele? Poxa, desculpa porque eu te bati. Qual é a palavra? Desculpa, eu não devia ter batido. Obrigado porque você me salvou. Olha, eu acho que ele não teve palavra. Ele saiu de fininho, de tanta vergonha, enfiou a cabeça entre as pernas. Chegou o tempo de celebrar. Chegou o tempo de desentulhar os nossos poços. Chegou o tempo de levantar a cabeça, olhar para o alto, como Moisés não fez, e foi o maior erro dele. E acabou indo pastorear ovelhas que não lhe pertenciam, lá em Midian. Por quê? Porque deixou de olhar para cima. Celebrar é olhar para cima, celebrar a vida. Vamos celebrar, vamos ficar em pé, vamos celebrar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Pastor Davi, você se lembra dessa canção? Vamos celebrar? Tem aí? Não sabe não, né? Você tem? Hein? Vamos celebrar? Hein? Vamos lá. Vamos celebrar? Vamos celebrar, vamos celebrar. Só cantamos 2 louvores, vamos celebrar. É uma canção que não se canta há muito tempo, mas o pastor Davi de vez em quando é pego pelo... Hein? Vamos lá? Traga o microfone. Vamos celebrar a vida, irmãos. Esqueça Covid-19. Esqueça vírus da China. E celebre, celebre, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor. Eita, peguei você de saia curta, hein, menina? Hein? Deixa eu só... Tem a letra aí, Alisson? Vem, vai. Está procurando ali. Enquanto está procurando ali, olha, eu chamo a atenção de você que está em casa para cantar junto com a gente aqui, viu? Isso, é isso mesmo, celebrar a Cristo. Vamos celebrar a vida. E vida sem Jesus não tem celebração. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele vive, reina para sempre.
Pode aplaudir, irmãos. Nesse momento nós queremos impetrar a bênção apostólica para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela. Se você tiver disponibilidade para abrir a sua mão, nós vamos impetrar a bênção apostólica para a tua vida agora. E o grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor em glória. Não somente hoje, mas para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Sabe, irmãos, por que Israel não se desintegrou como nação? Que 1700 e tantos anos viveu no exílio. Então alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa mente, tem que ser destruídos daquilo que a gente pensa que é assim. Repita agora, um lírio nunca foge. Planta não foge. Planta não foge. E pelo que eu sei, você está plantado.